Jesus realmente ressuscitou? Oi, eu sou o Kyle e hoje eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus, como ela tem vários furos que podem aprontar para um mito criado pelos seguidores dele. Quando a gente olha para as fontes históricas, a gente tem uma falta delas, na verdade. Nós só temos o Novo Testamento, mas como ele é o texto central da religião, é difícil considerar ele uma fonte confiável. Ainda mais levando em conta a quantidade de interferências, interpolações, contradições internas que os textos bíblicos possuem. Mas quando a gente olha para as fontes não cristãs, como Flávio Josefo e Tácito, por exemplo, eles até mencionam Jesus, o cristianismo primitivo, mas eles não tratam da ressurreição. A historicidade do túmulo vazio é bem complicada de afirmar. É um relato cheio de evidências impossíveis de se comprovar, sem contar que alguns eventos relatados deveriam ter deixado algum registro, porque foram eventos muito espetaculares, vistos por muita gente, mas não deixaram. Por exemplo, a gente tem Mateus 27, 50 a 53, que fala que pessoas ressuscitaram e saíram dos túmulos junto com Jesus. Mas fora dos evangelhos a gente não tem qualquer evidência ou relato disso, o que é no mínimo estranho. Outro exemplo é 1 Coríntios 15, 6, que vai falar que uma multidão de 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitar e as pessoas ainda estariam vivas na época de Paulo, mas não tem nenhum relato dessas pessoas, que também é muito estranho. Alguns estudiosos vão até tentar propor teorias alternativas, como tem a teoria do desmaio, por exemplo. Jesus supostamente não teria morrido na cruz, tenha só desmaiado, foi retirado, entrou em coma e depois acordou. Mas tudo isso exige uma quantidade de coincidências muito absurdas, sem qualquer comprovação possível a gente não tem como comprovar isso de maneira nenhuma. Uma segunda teoria é a do roubo do corpo, e essa tem um pouco de força, porque os próprios escritos em Mateus 28, ele vai tratar um pouco dessa questão do roubo do corpo. Então é possivelmente uma coisa que já rodava na época. Eles já eram acusados de terem roubado o corpo para forjar a ressurreição. Então essa teoria, na verdade, é uma teoria que tem um pouco de força por considerar que é o próprio texto se defender dessas alegações. Então significa que é algo que pode ter acontecido. Também tem quem defenda alucinações coletivas, mas essa eu acho que é a mais absurda e não tem como dar muito crédito para isso. Pelo menos não com tantas pessoas falando sobre isso. É difícil de acreditar que pessoas em períodos diferentes tiveram a mesma alucinação coletiva. E para mim, a que faz mais sentido, que é defendida por um dos meus autores favoritos, que é o Bultmann, é a lenda evolutiva. Que é basicamente como toda religião se forma. Aos poucos, novas histórias e conceitos vão sendo adicionados e aglomerados, que vai dando origem a uma nova religião, uma nova leitura, uma nova interpretação. E no caso do cristianismo em particular, a ausência de evidências é uma coisa que meio que fortalece a fé. Então, não sabe onde está o corpo, não sabe onde está o túmulo. Então vai se criando histórias sobre isso e vai aumentando e vai ganhando proporções novas. E quanto aos eventos sobrenaturais, são necessários provas sobrenaturais. Então, a gente não consegue provar nada disso. A coisa que a gente sabe é que os primeiros cristãos de fato acreditavam na ressurreição. Mas a gente sabe que pessoas incultos tendem a acreditar em muita coisa que não é real. Então eles acreditarem também não é uma prova tão sólida que Jesus tenha ressuscitado. Resumindo, não dá para comprovar que a ressurreição realmente aconteceu. É mais provável que seja uma criação dos primeiros cristãos. Não porque eles eram mal intencionados ou nada do tipo, mas porque Jesus causou um impacto tão grande que histórias começaram a surgir sobre ele. Por consequência, histórias sobrenaturais começaram a surgir sobre ele. E se você quiser entender mais sobre esse tema, eu recomendo muito que vocês leiam o Theology of the New Testament do Bultmann, que é muito bom, mas é um pouquinho complicado de ler.